Oi pessoal, vamos caminhar mais um pouquinho no livro de 2 Reis. Já deixa sua Bíblia aberta se você não pegou a Bíblia. Espero que você esteja aí com a Bíblia e com o seu caderninho para anotar as suas dúvidas, o que eu estou falando, porque quando a gente anota, a gente fixa melhor a lição, tá bom? Nós falamos no vídeo da aula passada que a insanidade é fruto da idolatria. Nós vimos aí algo muito terrível, algo muito abominável que aconteceu com o filho do rei de Moabe. Ele foi sacrificado porque o rei de Moabe acreditava aí que isso ia mudar a direção, ia tornar os deuses de Moabe favoráveis, aí isso ia dar a ele a vitória, mas não é verdade. E agora, o que vai acontecer? O que aconteceu? Israel voltou para casa, Judá voltou para casa e Edom voltou para casa e deixou lá Moabe em frangalhos. Tá? Então, terminamos assim a aula passada. E Eliseu vai reaparecer agora. Eliseu vai reaparecer. Nós já vimos que Eliseu predisse ali a vitória. Nós já vimos Eliseu fazendo grandes coisas lá em Jericó. Nós já vimos Eliseu dividindo o Rio Jordão e se apresentando ali para os profetas. Eliseu já tinha feito bastante coisa, certo? Sim. Sempre em nome do Senhor. Então Eliseu funcionava como um representante de Deus, alguém que falava a palavra de Deus, alguém que trazia a revelação de Deus. Essa era a função de um profeta, ele trazia revelação de Deus, a nova revelação de Deus para o seu povo. Essa era a função de um profeta no Antigo Testamento. E como representante de Deus, era o próprio Deus agindo ali com o seu poder diante dos homens, tá bom? Tenham isso em mente para saber quem é Eliseu e qual é a sua função. Nós vamos ver aqui algo muito interessante, muito interessante. Por quê? Porque nós vemos aí Eliseu agindo com grande poder, fazendo grandes coisas, Elias já fez grandes coisas, Eliseu já deu lá, amaldiçoou os meninos, e a ursa foi lá, os despedaçou. Muitas coisas Eliseu já fez de modo grandioso. Só que agora parece que o poder de Deus, por meio de Eliseu, vai focalizar, como se um foco de luz fosse para cima de uma casa. Sim, toda a luz do Deus grandioso, Deus glorioso, que governa todas as coisas, que governa o mundo, que tem tudo em sua mão, que sabe e determina tudo o que as nações irão fazer. Esse Deus grandioso vai voltar os seus olhos para uma pequena família. Sim, é isso que Deus vai fazer no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Então já deixa sua Bíblia aberta para vermos, mas essa pessoa é tão importante assim para ter a atenção de Deus? Não é porque a pessoa é importante, mas porque Deus se importa conosco. E essa é a nossa mensagem central. Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. E eu quero deixar claro aqui, Deus não só se importa no modo coletivo, de modo abrangente, de modo geral. Deus se importa conosco individualmente, como indivíduos, como pessoas. Sim, você que está me assistindo, Deus se importa com você. Se você é um crente, se você entregou a sua vida ao Senhor, Deus se importa e muito com você. Deus ama você. Deus não olha assim para o universo e você é só mais um número ali. Você é só mais uma pessoa nessa grande constelação chamada Via Láctea. Nesse grande planeta chamado Terra. Não. Deus olha para as suas necessidades. Deus vê os seus desejos. Deus focaliza a sua atenção, a atenção dele, em você. Sim, ele faz isso porque ele é bom, porque ele é compassivo. Nós aprendemos isso aulas atrás. Deus é compassivo porque ele nos ama, porque ele é um Deus de amor, ele faz isso. Porque você é importante? Deus, para nos salvar, não viu nada em nós, absolutamente nada.
Pelo contrário, viu só coisas ruins, pecado, rebelião, idolatria, mas mesmo assim ele nos amou. A Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro, lá em 1 João. Então, Deus faz tudo isso, Deus focaliza a sua atenção em você porque você é importante, porque você nada, porque você não é nada. Mas porque Deus é bom, porque Deus é compassivo, porque Deus nos ama, porque Deus se regozija em abençoar os que são seus, porque Deus supre as nossas necessidades. E Ele vai fazer isso com uma viúva aqui. Viúva? Você falou viúva? Falei viúva. Vocês lembram disso ter acontecido num episódio anterior? Os que estão espertos lembram que Elias sustentou a viúva em Sarepta. Por isso que eu disse para vocês há aulas atrás que a história de Elias é muito parecida ali com a história de Eliseu. São praticamente quase os mesmos milagres. Tanto para mostrar que Eliseu realmente era o sucessor de Elias, mas porque Eliseu tinha uma tarefa muito importante. Qual tarefa era essa? Vocês lembram? Eu quero saber quem lembra disso. Como eu queria estar com vocês aqui na sala de aula, hein? Porque eu ia dar um prêmio. Vocês sabem, os que são aqui da Igreja Batista da Redenção sabem que eu gosto de dar prêmio para quem responde certo. Dou chocolate, dou bala, porque Eliseu tinha uma tarefa que ele vai fazer lá na frente muito importante. Qual é o objetivo do ministério de Elias e Eliseu? Era mostrar o Deus Israel, fazer o Deus Israel conhecido a Israel, para que eles abandonassem a idolatria a Baal, a adoração a Baal. Esse foi o objetivo de vida, ou do ministério profético de Elias e de Eliseu. E isso aconteceu nos seus dias? Nos dias de Elias? Não aconteceu. Aconteceu nos dias de Eliseu? Vou dizer que não, porque nós não chegamos lá. Mas vai acontecer no finalzinho. Porque Eliseu vai nomear um rei. E esse rei vai derrubar tudo o que tem de idolatria em Israel. Então esse era o objetivo. Já que os reis não se convertiam, Deus levantou esses dois homens. Olha aqui, Deus é muito misericordioso, não? Muito paciente, muito longânimo. Levantou esses dois profetas para que os reis que lidavam ali com eles, Acabe, Acasias, Jorão, que vimos até agora, e eles não se arrependeram. Então o que Deus vai fazer? Levantar um novo rei. E Eliseu vai fazer isso por meio de um dos seus discípulos, mas é Eliseu ali levando o nome de Eliseu, a autoridade de Eliseu, tá bom? Nós vamos chegar lá na frente, calma. O estudo precisa estar aí na mente de vocês, tá joia? E olha aqui, o Deus que controla os reinos, o Deus que levanta e derruba reis, o Deus que controla as nações, ele vai olhar para uma viúva, para uma senhora, e o seu filho, e vai sustentá-lo. Como? Vamos ver essa história. Porque essa história é parecida um pouquinho. Eu vou trazer as semelhanças, apontar as semelhanças dessa história dessa viúva com a nossa. O natural aqui dos pregadores é olhar para Eliseu e para o poder de Deus mostrado na vida dessa viúva. Eu, contudo, quero mostrar para vocês que Deus se importa conosco. Por quê? Porque Ele direcionou o seu poder por meio ali do seu profeta, o maioral dos profetas da época, para sustentá-la. Uma viúva e seu filho que estavam passando por dificuldades. Vamos ver, versículo 1 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Então quem era essa mulher? Ela era esposa de um dos discípulos do profeta. Esse discípulo de profeta poderia também ser um profeta.
Vocês lembram que apareceram outros profetas aqui na nossa história, Micaías, por exemplo, teve um profeta que não foi nomeado. Então, além de Elias e Eliseu, agora Elias já estava no céu, mas além de Eliseu haviam ali 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, e os profetas ali angariavam discípulos. Então essa mulher era uma esposa de um desses discípulos que faleceu. O discípulo faleceu. Ela disse aqui, ó, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha o que aconteceu aqui. Nossa, que coisa triste. Era assim que se pagavam as dívidas antigamente? Eram assim que se pagavam as dívidas antigamente. Não dá tempo de ler, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver aí que lá em Êxodo 21, Deuteronômio 15 e Levítico 21 vai falar do ano do jubileu. Como é que funcionava? Se você não poderia pagar a sua dívida com dinheiro, você ia pagar a sua dívida com trabalho. Era assim. Você aqui está falando escravo, porque você era escravo da dívida, não necessariamente escravo do Senhor, mas você ia pagar com trabalho. E aí havia o ano do jubileu. O que é esse ano do jubileu? Era o ano em que todos os escravos, todas as dívidas eram perdoadas. Então a pessoa não trabalhava pelo resto da vida, não. Por isso que não é uma escravidão, porque escravidão é pelo resto da vida, não. No ano do jubileu, que você pode ver como é que é esse ano lá em Levítico 25, a pessoa era perdoada, tinha suas dívidas perdoadas, tá? Mas, enquanto isso, ela tinha que trabalhar para pagar as suas dívidas. Isso deveria acontecer. E foi o que ela lembrou aqui, essa viúva lembrou. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Que coisa ruim, né? A dívida provavelmente que o pai fizera para sustentar a sua família, agora não tem como pagar, os filhos irão trabalhar para o credor, para que essa dívida fosse paga. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Senão, ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então vai lá nos vizinhos, ô vizinho, bate lá, tem uma vasilha aí para emprestar? Tenho. Vai lá, leva. Ô vizinho, tem uma botija para me emprestar? Tenho. Emprestado. Então, Eliseu falou, faz isso, vai lá nos teus vizinhos e pede as vasilhas emprestadas. Quantas você puder. Não pede bastante, não pede pouco não. Pede bastante. Tá bom. O profeta de Deus está falando. Faz parte aí da solução. Vamos ver o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Versículo 4. Então, ela estava com as vasilhas lá em casa. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O que significa isso? Entra dentro de casa, fecha a porta, só estarão você e os seus filhos em casa. O profeta não estaria lá. O profeta não estaria lá, mostrando assim que o milagre aconteceu ali foi pelo poder de Deus. Claro, foi pela palavra do profeta que falava em nome de Deus, mas o poder de Deus fez ali o milagre. Então, não precisava da presença, da instrumentalidade do profeta. O poder de Deus. Fecha a sua porta e lá, você, sozinha com seus filhos, algo extraordinário vai acontecer. Olha o que aconteceu. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. Até agora, não fez muito sentido. Eu só tenho uma botija de azeite. Ele falou para eu pedir outras emprestadas e colocar o azeite nessas outras, mas qual o sentido disso? Ela sabia que a palavra vinha do Senhor por meio do profeta. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O que aconteceu aqui? Eles iam lá, chegavam os filhos, aqui mãe, uma vasilha, enche aí de azeite.
Então aquela vasilha que tinha o azeite, que era a vasilha que ela tinha, ela colocava lá. Aqui, mãe, mais uma vasilha. Olha lá, mãe, vai mais uma vasilha. Ô filho, traz mais uma vasilha. Mãe, acabaram as vasilhas, está tudo cheio de azeite. Como assim? Ainda tem azeite aqui na minha vasilha? O que aconteceu? Multiplicação de azeite. Legal. Pelo jeito ela tinha bastante azeite. Trabalhava ali poderia fornecer para andorinha azeite, o galo azeite, não sei qual azeite você usa aí na sua casa. Mas tinha bastante azeite. O que ela ia fazer com isso? O que aconteceu ali foi a multiplicação. O poder de Deus multiplicou o azeite. E o que ela ia fazer com isso? Acompanhe a leitura. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse. Ela foi lá, chegou em Eliseu e disse, eu fiz o que você mandou, agora eu tenho um monte de azeite, tenho muito azeite. As vasilhas estão todas cheias de azeite. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aqui. O poder de Deus agiu na vida dessa mulher e ela pôde pagar a sua dívida, livrando assim os seus filhos de ter que trabalhar para o credor. O credor é aquele que vai cobrar a dívida. Então, e vivei do resto. Ainda sobrou para ela viver com os seus filhos do resto de azeite que sobrou. Deus olhou com o seu poder para a casa dessa mulher e o seu extraordinário poder atuou sobre eles. Eu falei para vocês há umas aulas atrás que Deus age em secreto. Era uma das mensagens centrais aqui. E se você quiser buscar esse vídeo, vá lá. Deus age em secreto. Aí eu falei sobre 2 atributos de Deus. Falei sobre a transcendência de Deus, que significa que Deus está acima da sua criação, que Deus não se confunde, Deus não é a sua criação, Deus não se colocou ali a sua partícula nenhuma, ali a sua essência na criação. Não, Deus está acima, mas eu falei que Deus é imanente. Falei acerca da imanência de Deus. Significa o quê? Que Deus interage, Deus se relaciona com a sua criação. E Deus agiu aqui com essa mulher, com essa viúva, de modo imanente. Deus olhou para ela e com o seu poder mostrou: eu me importo com a sua necessidade. Essa mulher provavelmente temia a Deus, porque o seu marido era discípulo, então toda a sua casa provavelmente temiam a Deus, seus filhos. Então Deus olhou para essa casa e falou: eu me importo com a sua necessidade. E com o meu poder, o meu extraordinário poder, eu ajo sobre a sua vida de modo a sustentá-la. Olha que coisa grandiosa. Essa mulher tinha uma dívida. Sim, essa mulher tinha uma dívida. Nós temos dívidas. Nós temos várias dívidas. Eu tenho dívida no cartão de crédito, às vezes a pessoa tem dívida no cheque especial. Vocês são muito novos para saber sobre dívidas, mas talvez aí na casa de vocês já tenham ouvido falar disso. Dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo, dívida de tudo quanto é jeito. Às vezes você pegou um dinheiro com o seu amiguinho emprestado, ainda não pagou, você tem uma dívida. Nós temos essas dívidas, mas temos uma dívida impagável. Essas que eu mencionei, elas podem ser pagas de certa forma. Trabalhando, a gente vai lá e paga. Mas nós temos uma dívida que não se pode pagar, que nós não podemos pagar. Que dívida é essa? A nossa dívida para com Deus. Nós temos uma dívida para com Deus? Sim. Deus é o nosso credor. Nós devemos a Deus. Devemos. Abra sua Bíblia em Colossenses para ver que dívida é essa. Colossenses 2. Que dívida é essa que nós temos para com Deus? Essa dívida que nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar essa dívida. Não tem como. Essa mulher podia pagar a sua dívida? Não. Assim como ela, nós não podemos pagar a nossa dívida. Mas graças a Deus, que assim como ela, Deus agiu em nosso favor e providenciou o pagamento da nossa dívida. Mas que dívida é essa? Você está se perguntando.
está aqui em Colossenses 2, no versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando a nossa dívida. Acompanhe a leitura aqui. Perdoou os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas faltas, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Que dívida é essa? A lei dizia o seguinte: não matarás, e nós matamos. Tchim, tchim, põe aí na dívida. A lei diz não cobiçarás, e nós cobiçamos. Coloca aí na dívida. Está aumentando a nossa dívida para com Deus. A lei diz, honra o teu pai e a tua mãe. Você vai lá e faz malcriação e desonra o teu pai e a tua mãe. Tchim, bota aí na conta. A lei diz, não farás para ti imagem de escultura. A gente vai lá e faz ídolos. Lembra da aula passada? Faz o ídolo. Bota aí na conta. Tudo isso era uma dívida enorme. Uma dívida de pecados que nós temos diante de Deus. Quem pagou essa dívida no nosso lugar? Quem pagou essa dívida para nós? Nós não poderíamos pagar nunca, assim como aquela mulher. Mas Deus, com o seu grande poder, no seu maior ato de imanência, se fez carne no em nosso favor. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós temos a nossa dívida paga. O maior ato da imanência de Deus foi o fato de ele vir, assumir forma humana, assumir carne e osso e pagar essa dívida. Aonde ele pagou essa dívida? Na cruz. Encravando o escrito de dívida na cruz. Ele pagou. Ele pagou. E agora nós somos dele. Esse é o conceito bíblico de redenção. Nós somos da Igreja Batista Redenção. Se você não sabe o que é redenção, agora você sabe. Redenção é um resgate por meio de um pagamento. Então Deus nos resgatou, nós estávamos ali, nós éramos devedores por causa dos nossos pecados. Deus nos resgatou por meio de um pagamento. Quem pagou essa dívida? Foi o Senhor Jesus na cruz. Esse é o conceito bíblico de redenção. Então você que faz parte da Igreja Batista Redenção, ou você que não faz parte, mas agora sabe o que significa a redenção que nós obtivemos por meio de Jesus, que pagou o preço na cruz. Sim, havia um preço, alguém precisava pagar essa dívida. Alguém pagou, e foi o Senhor Jesus, pagou essa dívida em nosso favor. Para nós, foi de graça. Para aquela viúva, foi de graça. O poder de Deus se manifestou, Deus multiplicou o azeite, para ela foi de graça. Para nós também foi de graça. Mas, para Deus custou muito. Custou a morte do seu próprio filho. Porque a dívida era enorme. Vocês lembram que na aula passada eu falei que Deus abominava o holocausto, a oferta queimada, o holocausto de pessoas, mas teve um sacrifício que nos beneficiou para sempre. Foi o sacrifício do próprio Deus, foi o sacrifício do Senhor Jesus. Em nosso lugar, pagando a nossa dívida, remindo os nossos pecados. Abra aí rapidamente em Hebreus 9:12 para vermos aí versículos acerca de redenção. Hebreus 9, no versículo 12, diz assim, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Olha aqui o pagamento. Olha o pagamento? Pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas.
todas. Não precisa mais de sacrifícios como antigamente, lá na lei mosaica, precisava sacrificar o bode, o bezerro. Não. Jesus, Deus, com o seu próprio sangue, pagou, nos remiu, olha aqui, tendo obtido eterna redenção. Nós temos redenção por meio do sangue de Jesus. Romanos 3:24. Romanos 3:24 também vai falar sobre redenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, resgate por meio de pagamento. Justificação é um outro conceito que em aulas que vêm eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas temos aqui, justificados gratuitamente. Foi de graça para nós. Sim, foi de graça para nós. Mas para ele foi um preço alto, foi a sua própria vida. Para o Senhor Jesus que deu a sua própria vida. Tá bom? O versículo de hoje está lá em Isaías 57, no versículo 15. Mostrando aí que Deus se importa conosco. Essa é a nossa mensagem central. Deus se importa conosco. Isaías 57, versículo 15. Esse texto vai falar sobre os dois atributos de Deus que eu mencionei aqui. A transcendência e a imanência. Aí você já pode usar esses termos na sua redação, lá em casa, falar, sabia, mamãe, que Deus é imanente? Sua mãe vai olhar para você, tá sabendo as palavras difíceis, hein? Tá bom? Para você impressionar seus pais. Versículo 57. Capítulo 57, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem nome de santo. Transcendência de Deus. Habita na eternidade. Está acima desse tempo, está acima da criação. Até o tempo foi criado, viu? Até o tempo foi criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, teve um começo. Onde foi esse começo? No princípio, tá? Mas Deus está acima, inclusive, do tempo. Habito no alto e santo lugar, e continua, né, o texto. Habito no alto e santo lugar, olha aqui a transcendência, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus se importa conosco, com as nossas necessidades, com a nossa vida. Nós podemos orar sabendo que Deus focaliza a sua atenção em nós. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Não é que tudo vai ser bem na sua vida, não é isso. De acordo com a vontade dele, tudo vai bem na nossa vida. Tá bom? Isso está lá em Romanos 8. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, coloca aí nos comentários, me manda áudio. Na verdade, me mandem o áudio dos versículos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.